Olá, pessoal. Bem-vindos, bem-vindas. É um grande prazer estar aqui com vocês dentro da trilha de resiliência empresarial. Aqui a gente está começando a falar da questão do home office seguro. Vamos estar falando hoje do novo cenário de riscos corporativos. E para isto, a gente tem aqui hoje dois convidados bem bacanas. O primeiro deles é o Flávio Serebrinic, atual Chief Risk e Compliance Officer da Ativos. É um profissional com ampla experiência nas temáticas riscos e compliance e vai estar colaborando com toda a bagagem e experiência dele nessa temática hoje no debate com vocês. Além disso, temos a Juliana Freiria, gerente de riscos e performance da ICTS Protivity e também uma profissional que tem bastante experiência na temática de gestão de riscos, né, principalmente os riscos corporativos. Tá? Então, Flávio e Juliana, sejam muito bem-vindos aqui, ok? Então, para começar hoje, né, esse nosso bate-papo, eu gostaria de lançar a primeira pergunta, né? Sabemos que vivemos em tempos de incertezas, né, e que vários problemas e incidentes ganharam as manchetes, né, no último ano. Poderiam ter sido evitadas ou ter seus impactos reduzidos. No ponto de vista de vocês, a gestão de riscos corporativos tem recebido a devida atenção das organizações? E quais vocês acham que são os principais obstáculos a serem superados? Flávio, então, por favor. Obrigado, Jeff. Primeiro, eu só queria cumprimentar você, a Juliana, é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Eu que passei 12 anos trabalhando aí na ICTS Protivity, então é um prazer receber esse convite e estar aqui com vocês para esse bate-papo. Em relação à sua pergunta, então, se a gestão de risco tem sido dada a devida atenção, né, a devida importância ao tema, com esse novo cenário, eu diria, Jeff, que eu vejo, assim, boas e más notícias, tá? Más notícias. Bom, primeiro que a gestão de risco está engateando no Brasil, isso não é necessariamente uma má notícia, então começou muito forte com empresas financeiras e algumas grandes corporações têm desenvolvido isso e já com uma maturidade interessante, mas ainda é um tema pouco desenvolvido no Brasil. Quando surgiu agora a pandemia, a gente teve algumas, principalmente dois tipos de reação das empresas. Algumas empresas, primeiro é uma notícia, interpretaram como, bom, eu preciso cortar custos e aqui está uma área que não me ajuda a vender, que não me ajuda a gerar resultados imediatos, então vou cortar. Então a gente viu, sim, muita gente boa sendo cortada, muitas áreas importantes, principalmente gestão de riscos e compliance também sendo reduzidas nesse contexto. Por outro lado, algumas empresas entenderam que, ok, existia um risco aqui importante que não foi visto, existem áreas aqui na minha empresa que me ajudam a proteger a empresa, a proteger o meu valor, então eu vou dar um foco maior, vou dar uma importância maior a essas áreas. Isso também tem acontecido, e eu diria que na mesma proporção, tá? Más notícias e boas notícias. A minha experiência pessoal na Ativos, eu já tinha muita parceria ali, tanto com a presidente, como com os diretores executivos, então já era um ambiente muito propício a isso, tanto que a gente foi convidado para o comitê de crise, a gente discute diariamente a crise, com dois grandes objetivos. Um primeiro objetivo, influenciar as decisões, com esse nosso foco de gestão de riscos, proteção versus eficiência, né? Proteção e eficiência, que tem que andar juntos. E também estar alinhado com decisões que acontecem que podem trazer riscos para a empresa. Eu vou exemplificar aqui. Então, por exemplo, a gente decidiu fazer doações, aliás, uma atitude muito bonita da Ativos, a gente doou 160 mil litros de álcool 70. Então, para isso, como é que eu consigo fazer isso com eficiência, mas, ao mesmo tempo, protegendo a empresa de riscos, por exemplo, de vantagens indevidas, né?
A gente criou todo um processo, tem um workflow de aprovação, a gente sabe exatamente quais são os volumes que vão para cada estado e seus municípios. Tem um workflow de aprovação, quando não é para, por exemplo, para alguma entidade ligada ao sistema de saúde, a gente rejeita. Existem, dependendo do volume, quando não faz muito sentido, a gente também rejeita. Então, a gente aprova o que a gente acha que, de fato, faz sentido para a comunidade e para a empresa, olhando sempre a velocidade do processo, mas também a sua proteção. Então, com isso, a gente consegue, de uma forma, ajudar a sociedade e manter a empresa protegida. Outro exemplo que eu posso dar são compras urgentes. É um processo complicado, né? Compras urgentes são aquelas que saem de um fluxo normal de aprovação. Então, a nossa decisão sobre compras urgentes, nesse período de pandemia, ela é tomada lá em cima, ela é tomada no Comitê de Gestão de Crise. Então, eu não só... A área de gestão de riscos não só influenciou nessa decisão, como já está alinhada. Então, quando isso chegar para mim, quando, por exemplo, chegar uma compra de máscaras por um fornecedor local, eu já sei exatamente quais são as perguntas que têm que ser respondidas, se está com preço adequado, se tem concorrentes que poderiam entregar, questões logísticas, etc. Mas eu já sei, desde a tomada de decisão, que vai chegar essa demanda para a empresa e para mim, já estou completamente alinhado. Então, é tudo feito com muita transparência. Isso eu acho uma coisa muito interessante, não só no meu caso da Atios, mas que alguns colegas meus também estão vivendo isso, tá? Você tá lá em cima influenciando e sendo alinhado de todas as decisões que são tomadas, esses ajustes de processos que são necessários nesse momento, mas sempre assim, com muito respeito à nossa atuação. Então, essa é a boa notícia. Muito bacana, Flávio, porque você trouxe ótimas dicas, né, para o pessoal que está acompanhando, que a atenção com dois processos que têm se demonstrado bastante crítico, né, que é tanto de compras quanto de doações. Juliana, e fala um pouco da sua experiência e do seu ponto de vista. Afinal, a gestão de riscos corporativos tem recebido a devida atenção das organizações? Legal. Olá, todo mundo. Prazer estar aqui com vocês. Muito legal ouvir o ponto de vista do Flávio, porque quando a gente olha aqui com uma visão de consultoria, e aí também conversando com players diferentes, né, de mercado e com maturidades diferentes, a percepção é que ainda existe uma desconexão da gestão de riscos com a estratégia, né, das organizações. Quando a gente olha e escuta um case como o Flávio nos trouxe, é muito legal, mas ainda, quando desse lado de cá, a gente ainda enxerga muita resistência e muitas barreiras, né, até para contribuir com essa percepção. Até um estudo recente do próprio COSO, que saiu agora no comecinho do ano, se não me engano, abril ou fevereiro, ele reforça, né, para quem não conhece o COSO, é uma das principais metodologias, aí, o COSO-RM, uma das principais metodologias para o trabalho de gestão de riscos. Ele foi reformulado lá em 2017, e agora, recentemente, eles soltaram um novo estudo, que é justamente como as organizações precisam entender e implementar a gestão de riscos, né? E ainda existem muitas barreiras e interpretações equivocadas sobre o verdadeiro valor, ou o verdadeiro benefício desse trabalho nas organizações, né? Então, desde de interpretações no sentido de a gestão de riscos é uma área, uma função, está totalmente casado com o operacional, eu vou olhar para o meu operacional, eu tenho que definir controle, não, né, é muito mais do que isso. Então, eu acho que ainda existe muita limitação e pouca aplicação produtiva de como a gestão de riscos pode ser usada aí como uma ferramenta estratégica,
né? Não simplesmente, eu tenho meu mapa de riscos definido, eu tenho aqui tudo mapeado, diagnosticado, ok, né? Mas como que o caminho para chegar até, por exemplo, o que a Ativos faz, que o Flávio comentou sobre discussões em comitês, trazer isso para uma pauta da alta administração, ainda está, a percepção é que ainda é bem resistente, assim, a gente ainda precisa amadurecer bastante nesse sentido. E aí isso também, até para complementar mais uma vez essa fala, o próprio IBGC, né, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, também soltou recentemente 2 pesquisas bem interessantes sobre o impacto da Covid, tanto na visão dos administradores quanto dos colaboradores, né? E isso foi... A primeira pesquisa saiu em abril e a segunda em junho agora, então super recente, né? Até porque é dentro do cenário atual. E ainda o que apareceu lá, o primeiro resultado, a primeira pesquisa que foi feita foi com aproximadamente 200 conselheiros, enfim, pessoas da alta administração, cargos de C-level, e ainda aproximadamente 60% deles ainda diz que a gestão de riscos não faz presença frequente nas pautas dessas discussões. Então, a percepção é que a gente ainda precisa caminhar bastante para chegar nesse nível mais robusto e com bastante qualidade, como o próprio Flávio citou anteriormente. Juliana, se você me permite só um adendo, eu sempre acho que é um caminho, uma via de 2 mãos, tá? Então, se por um lado a empresa tem que estar disposta a ouvir, a gente tem que fazer um esforço para ser ouvido também, tá? Total. Eu acho que cabe aos profissionais da área também fazerem esse esforço. Sem dúvida. Ótimas contribuições, pessoal. Mas e para vocês, né? Como tem funcionado? A gente vai soltar então uma enquete rápida, a enquete 1, né? Que para entender um pouco de como a gestão de riscos é vista na sua organização no atual contexto, né? Eu vou pedir para vocês que estão participando escolherem aquela que melhor se aplica, né, ao cenário de vocês, tá? Então, se vocês estiverem na versão desktop, vai estar aparecendo no painel à direita a opção pesquisa, né, em inglês, e se você estiver na versão mobile, vai estar no painel abaixo, ok, pessoal? Então, vou pedir a todos que respondam, a gente vai dar um tempo para vocês irem ir respondendo, né? Mas é fato, como os nossos palestrantes comentaram, que existem sim ainda a questão de desafios, da cultura que precisa ser trabalhada, e que felizmente a gente tem sim bons exemplos, benchmarks que precisam ser considerados, tá bom? O pessoal ainda está respondendo, eu acho que a maior parte respondeu, os números ainda estão se mexendo um pouquinho, né? E o que eu acho que é bem interessante, né? Acho que a gente pode fechar então a pesquisa, né? E o que ela está mostrando é que, pelo menos para a maior parte do público que está participando aqui com a gente, né, que é 45%, né, já é visto como algo estratégico que precisaria ter mais atenção ou investimento, né? Infelizmente, o pouco valorizada dentro desse público que está participando foi 0%, que é um ótimo sinal, tá? Sem dúvida. Então, vamos então avançar. Juliana, no ponto de vista de você, né, como que a gestão de riscos corporativos pode ajudar na estratégia do negócio? Legal, Jeff. Até só para fazer um comentário até da pesquisa anterior, o que eu acho que é legal é que também ali no resultado deixou bem destacado que ainda precisa ter mais atenção e investimentos, né?
O momento, ele, de fato, acendeu a luzinha, eu acho, para algumas preocupações que antes não eram tão, digamos, valorizadas, mas a gente ainda é bom enxergar que a maioria, principalmente aqui dos participantes, já conseguem perceber que a gestão de riscos é visto como uma ferramenta estratégica e que precisará de mais atenção, porque essa é a verdade. E isso tudo porque, justamente, quando a gente fala em como a gestão de riscos pode ajudar as organizações, e principalmente nesse momento de crise, né, de uma pandemia, enfim, que pegou todo mundo aí de surpresa, a verdade é que a gestão de riscos, se bem realizada, ela ajuda na tomada de decisão, né? E aí, quando a gente fala de ajudar em tomada de decisão, envolve governança, estabelecimento de novas estratégias, os novos objetivos que a organização precisa caminhar, como que vão ser as novas operações, o que vai precisar adaptar no dia a dia. Então, está tudo muito conectado, né? Tanto o desempenho das organizações, quanto o próprio atingimento de objetivos e estratégias. Isso tudo aliado a riscos, de fato, com a avaliação de riscos, com o monitoramento contínuo desses riscos, ele clareia, digamos assim, e dá um norte para onde seguir, né? Então, acho que, em resumo, é justamente nesse caminho de ser mais assertivo, né? Ter tudo aquilo que é preocupante ou, como o próprio nome diz, os riscos ali identificados, mapeados e com um plano de ação e tomadas de decisão embasadas. Obrigado, Juliana. E você, Flávio, o que você acha, inclusive trazendo um pouco, né, de quem vivencia isso na prática do dia a dia, né, dentro das empresas, né? Ou seja, como que a gestão de riscos corporativos pode ajudar na estratégia do negócio? Eu pegando o gancho aqui no que a Juliana falou, concordo com o que ela falou. Eu acho que a gestão de risco está completamente ligada à estratégia, como eu falei antes, influenciando, mas também estando alinhada com ela. Então, vamos pensar alguns exemplos aqui. Eu sempre gosto de tentar colocar alguns exemplos práticos, né? Vamos supor que a estratégia da empresa seja... Pega 3 estratégias diferentes. Abrir uma nova fábrica, lançar um novo produto, ou fechar um site, por exemplo, uma operação. Os riscos são completamente diferentes entre esses momentos, essas estratégias. E a área de gestão de riscos tem que fazer essa leitura e tem, de novo, que influenciar uma decisão e depois de tomar a decisão estar alinhada com ela. Então, por exemplo, se a gente está falando em abrir uma nova fábrica, tem ali fatores ambientais, você vai mexer com a comunidade local, tem fatores operacionais, tem questões fiscais, tem uma série de questões que tem que ser levadas em consideração. E gestão de riscos, qual que é o grande ganho para mim da gestão de riscos? Porque essas discussões, elas existem, mas não de uma maneira integrada, muitas vezes. Então, a gestão de riscos, ela consegue olhar os riscos todas as categorias de riscos, de uma maneira integrada e falar, ó, o cenário é este daqui. A gente tem apetite para isso? Vale a pena em relação ao quanto a gente vai ter de benefício com isso? É sempre olhando, né, essa questão do qual que é a oportunidade, qual que é o risco. Se eu for desenvolver um novo produto, por exemplo, são riscos completamente diferentes, né? Quais são barreiras de entrada, como está o mercado, questões de aprovação. Se eu for fechar uma fábrica, que é o terceiro exemplo que eu falei, também questões diferentes, questões trabalhistas, também como que você influencia numa comunidade, mas de uma maneira completamente diferente, né? Então, acho que a gestão de riscos, ela
tem essa capacidade, tem que ter essa capacidade de ver isso de maneira integrada e deixar esse diagnóstico, esse mapa muito claro para a empresa. Uma vez tomada a decisão, esses riscos têm que ser considerados, esse cenário, essa estratégia tem que ser considerada no mapeamento de riscos. Então, não adianta eu fazer um mapeamento de riscos olhando a empresa de um jeito, esquecendo que ela tem como estratégia, por exemplo, abrir uma fábrica, ou lançar um produto, ou fechar. Isso tem que estar contemplado no mapeamento de riscos e na gestão de riscos que será feitas a partir daí. Então, respondendo a sua pergunta, ela conversa o tempo inteiro com a estratégia da empresa, ela influencia e tem que ser alinhada, tem que estar alinhada com as decisões que são tomadas, e ela é um processo contínuo. Acho que isso é muito importante, né? Não adianta você fiz lá o meu mapa de riscos. Isso aqui, o mapa de riscos é o ponto inicial de uma gestão de riscos, não é a gestão de riscos. É o modo como você vai ter uma visão integrada e começar a tratar. E esses riscos vão mudar direto. Quem é que esperava uma pandemia aí? Então, esses riscos mudam o tempo inteiro. Então, eu acho que fica claro, assim, esse caminho junto que se faz entre gestão de riscos e estratégia da empresa. Obrigado, Flávio. De fato, a gente percebe que, muitas vezes, erroneamente, as empresas simplesmente têm a preocupação de ter um mapa em si, né, o arquivo Excel com produto. Né, e a sua dica foi muito boa, porque eu tenho certeza que vários dos nossos participantes, ouvindo tanto você quanto a Juliana, vão estar refletindo sobre aspectos como, puxa, será que antes de eu começar a fazer um mapeamento de riscos corporativos, eu me atentei a conhecer a estratégia da empresa, né? Que a gente está falando de riscos, está atrelado às principais estratégias da organização, né? Não pode ser feito de uma forma isolada. E outro bom ponto não adianta ter a prática sem ter metodologia e sem fazer de uma forma coordenada, né? E nisso, obviamente, ferramentas, dependendo do porte da empresa, podem ajudar, né? A gente sabe que tem casos que tem o Excel, ok, funciona, mas tem outras que tem um sistema, um software ajudaria até essa integração, essa coordenação, mas independente do meio, essa visão de que é algo que precisa ser integrada é fundamental. E aí eu não sei se você tem seja você, Flávio, ou a Juliana, algum ponto a complementar em cima do que eu acabei de falar. Eu acho, Jeff, que tem essa questão do dinamismo. Eu acho uma das coisas mais fascinantes para quem trabalha com gestão de riscos é você ser uma área cross, mas também é uma das mais desafiadoras, porque você precisa conhecer a empresa inteira. Uhum. Tem que conhecer, não adianta. Lógico, a gestão de risco ela é vista de forma diferente em várias organizações. Algumas empresas tratam somente o risco operacional, algumas tratam somente risco, por exemplo, de mercado, risco financeiro, algumas tratam alguns desses riscos, e cada empresa tem que fazer a sua escolha, não estou aqui julgando o que está certo ou o que está errado. Mas a gente, como se a gente fala em gestão de riscos integrado, corporativo, a gente tem que entender um pouco de todos os assuntos, né? E isso, para mim, é super fascinante, como eu falei, mas também é um baita desafio. E até complementando só um ponto adicional, que até você destacou, Flávio, mas o que é importante, na verdade, é isso ser contínuo, né? É ser uma rotina. Não necessariamente ser um processo extremamente coordenado de identificação, mapeamento, ok, defino meus planos, enxergo minhas vulnerabilidades, já sei o que eu tenho que tratar e isso se perder, né? O acompanhamento não ser mantido, eu não revisitar os novos riscos que eu estou exposta. Então, assim, acho que a mensagem também que eu acho que é importante destacar isso precisa ser uma rotina, né? Independente do grau de foco ou da preferência aí, se as empresas vão seguir pelo operacional ou não. O interessante seria que tudo fosse integrado, né? Que tivessem aí
os mesmos pesos, mas a partir do momento que isso vira rotina, ou seja, começa a disseminar uma cultura, né? E aí, quando a gente fala de cultura, é o tema chegar na ponta, né? Na operação, chegar em quem executa o processo, chegar em quem está lá no dia a dia, aí sim a gestão de riscos ela consegue de fato existir e suportar toda a estratégia, né? Bacana, obrigado, Flávia, Juliana, mais uma vez, por compartilhar o conhecimento de vocês comigo e com o público que está nos acompanhando, né? E aí, fazendo um gancho com o comentário que o Flávio fez, né? Puxa, quem que poderia prever isso, né? A gente tem acompanhado vários debates na linha de, puxa, será que a pandemia é um cisne negro, né? Algo que tinha baixa probabilidade e impacto super alto de acontecer. Já tem outras vertentes que falam que se trata, né, de um rinoceronte cinza. Na verdade, era um problema que já tinha alertas, mas que, na verdade, as pessoas não ouviram. E, enfim, isso poderia render muito tempo, muita discussão, mas a ideia aqui, gente, não é falar do passado, né? Vamos tentar olhar para frente, porque a ideia é que troque experiências, as práticas se aprimorem, né? Então, vou pedir para os nossos convidados, né, nos nossos palestrantes aqui hoje, me responder o seguinte, né? O que as empresas podem aprender com isso, né? Essa questão, né, de pandemia, de gestão de riscos, né? E fazendo um outro gancho, né, a própria questão da gestão de crises, por exemplo. Então, Flávio, por favor, me fale um pouco a respeito. Tá. Esse debate é grande, Jeff. Se era um risco previsível ou não. Uma coisa é para os governos, outra coisa é para as empresas. As empresas têm diferentes tamanhos, influência, tecnologia, dinâmica. Então, o que eu acho, assim, acho muito improvável que alguma empresa tivesse no seu mapa de riscos uma pandemia que influenciasse o mundo inteiro durante alguns meses, talvez até um ano. Mas eu gosto da sua pergunta, vamos aprender, né? O que a gente olha para frente? Então, acho que não dá para a gente tentar ver todos os tipos de pandemias ou riscos similares existentes, mas dá para a gente pensar em como atuar caso aconteça. E acho que um ponto muito importante é as empresas terem um business continuity plan, né? Um plano de continuidade dos seus negócios. E aí, fazendo até um parênteses interessante aqui, Jeff, ontem eu estava assistindo um jogo, e aí eles comentaram que o VAR ficava num local separado. Ok. E o VAR, em determinado momento, caiu. Mas o VAR tinha uma redundância. O VAR é o árbitro de vídeo, né? Tinha uma redundância no campo. Então, a redundância no campo foi acionada, enquanto o link do VAR, que ficava em outro local, caiu. Então, queira ou não, a Federação Paulista pensou tinha ali um BCP, né, um plano de continuidade de negócios interessante, mas eu acho que esse é o grande ponto, caso ocorra algo similar e sem querer fazer grandes previsões do que pode acontecer, como é que a gente atua? E acho que um plano de continuidade dos negócios, pensando como é que a gente influencia o mínimo possível na eficiência da empresa, na entrega, quais são as suas atividades principais, tem que estar traçado. Junto do plano de continuidade de negócios, tem a gestão de crises. É muito mais fácil você atuar numa crise quando você tem isso muito bem estruturado. Então, uma gestão de crises, a organização é diferente, a estrutura é diferente, tomar decisões é diferente do que num ambiente normal. Então, é importante ter definido qual que é a estrutura de crises, quais são as áreas que têm que ser acionadas em quais momentos, quem são os tomadores de decisão, quem são as pessoas que vão falar com a imprensa, como que é a governança dessa crise, quais são os seus principais processos. Eu acho que esse é um grande aprendizado. Como a gente garante a continuidade e como a gente gerencia a crise, independente de qual é o risco que a gente vai estar exposto. Se é um risco se é um grande risco, uma nova pandemia ou alguma coisa similar que a gente não consegue fazer ainda a previsão. Legal.
Flávio, agradeço. Antes de passar a palavra para a Juliana, só gostaria de reforçar, pessoal, que a gente tem a opção do chat, né, aqui nessa live com vocês. Então, se vocês tiverem perguntas, fiquem à vontade de nos fazer via chat, que ao final dessa apresentação a gente vai buscar responder essas perguntas, e se não for possível, depois a gente entra em contato para conseguir responder para vocês, ok? Então, vamos lá. Então, Juliano, passando a palavra para você, né? O que você acha que fica de aprendizado com tudo que aconteceu até aqui? O que fica para as empresas como grande aprendizado? Na verdade, assim, é tudo isso que o Flávio falou, né? A verdade é que a maioria, não vou dizer ninguém, mas a maioria das organizações não previam isso tudo, né? Mas acho que a mensagem aqui é que, com certeza, aquelas que já tinham um plano estruturado, né, de gestão de crise, de continuidade de negócio, independente do que está por vir, souberam lidar melhor com a situação, né? Então, como que eu vou remanejar meus colaboradores? Como que eu vou reformular minhas operações? Eu vou precisar investir em tecnologia? Como é que eu vou dar suporte para essas pessoas de forma remota? Como é que... e aí vem uma série de coisas, né? Que aí, quando a gente fala desse cenário atual, de privacidade de dados, né? Todas as questões relacionadas a riscos tecnológicos, enfim, empresas que estavam com isso mais estruturado ou na manga, com um plano bem definido, e até esse exemplo que o Flávio trouxe, já estão mais preparadas, né? Já sabem como agir. Então, vai muito em linha com o que se entende. A gestão de riscos, ela não caminha sozinha, né? Ela não vai resolver tudo o tempo todo. Ela precisa de outras frentes de trabalho que a suportem e que complementem o trabalho de forma efetiva e contínua. E é aí que entra os trabalhos de gestão de riscos, definição de comitê de crise, gestão de riscos não, gestão de crises, definição dos comitês, definição de um plano de retomada, como que esse assunto vai ser comunicado para a organização como um todo, como que eu passo a mensagem de forma clara, e aí entra uma série de outras questões, né, sociais, ambientais, como que eu vou lidar com esses grandes temas, e como que eu vou me posicionar. Então, acho que a mensagem principal a gente aprende um pouco na dor, mas gestão de riscos não caminha sozinha, e a gente precisa, de fato, que essas frentes de trabalho se comuniquem e estejam ali na rotina das organizações de forma efetiva. Bacana. Eu acho importante o que vocês falaram, né, e vale destacar, né, que a gestão de riscos ela não foi feita para a empresa não ter problemas, né, e sim para saber responder adequadamente, numa outra velocidade, com mais eficiência, né, e de fato, eu concordo com o Flávio, seriam poucas as empresas que teriam uma situação como essa da pandemia, da Covid-19, no mapa de riscos. Mas certamente as empresas que já tinham um plano de continuidade de negócio, de gestão de crises, as empresas que estavam preparadas para uma situação de, por exemplo, não ter o escritório disponível, por qualquer motivo que fosse, né, elas conseguiram reagir melhor, né, que é uma forma da própria gestão de crises e gestão de riscos dentro das empresas mostrar que consegue sim contribuir para o negócio. Tá? Então, já que a gente está dentro de uma trilha, né, de home office seguro, né, a gente até aqui fala um pouco de uma forma mais macro, né, eu acho que a gente tem que pensar agora nesse específico de trabalho remoto que faz parte do novo normal. Né. Então, a pandemia mudou a forma de fazer negócio,
trabalho remoto e home office, quando possível, foi adotado por muitas empresas e ganhou força, né? E diversos paradigmas foram quebrados, né? Uma nova realidade, um novo cenário, traz novos riscos, né? E como o Flávio comentou logo no início dessa live, o mapa de risco é só uma fotografia, as coisas vão mudando, né? Então, Flávio e Juliana, quais os pontos de atenção que vocês acham que as empresas devem ter, né? No que elas devem estar atentas? Começando agora por você, Juliana. Certo. Acho que eu citei anteriormente, o novo normal estendeu o ambiente físico ali da empresa, né? Então, o trabalho remoto, ele é fato, é o que a maioria das organizações estão fazendo, e o ponto principal é que, naturalmente, a minha exposição a riscos, ela aumenta, né? Dependendo dos riscos aí associados. Então, quando eu falo, como eu disse, riscos tecnológicos, riscos operacionais, associados à saúde e segurança, riscos trabalhistas, né? Quando a gente fala de um novo formato de execução de trabalho, será que existem questões jurídicas? Será que eu preciso adaptar meus contratos? Como que meus contratos com terceiros, fornecedores? Então, naturalmente, existem novas frentes aí que precisam de respostas, né? A partir do momento que eu mudo toda a minha operação para um trabalho remoto, é muito mais difícil de controlar, certo? Porque quando eu estou dentro de um espaço físico, num ambiente de rede segura, com um formato de trabalho que eu já conheço, que eu já domino, isso já tá monitorado. A partir do momento que isso tudo precisa mudar e mudar de forma rápida, a resposta ao risco, ela também precisa ser rápida, né? As empresas, elas precisam, e aí volta naquela história do associar e aprimorar na tomada de decisão. Então, como que eu vou reagir a isso tudo, né, dentro desse novo normal? Dentro disso tudo, eu acho que o que é importante é que a verdade é que as organizações, elas acabam direcionando novos esforços a novas ferramentas. Então, a gente precisa ampliar ali o leque de atuação, e aí, quando eu digo ampliar o leque de atuação, reforço a questão de entender esses novos riscos, mas bem na verdade, como que eu vou suportar isso tudo até em impacto de continuidade, e aí volta no tema anterior, né? Como que o meu negócio continua operando, eu tenho capacidade de trocar isso tudo de forma remota. Então, é complexo e exige bastante dinamismo aí dos administradores e das organizações. Bacana, Juliana. E você, Flávio? Fale um pouco da sua experiência. Como é que foi essa questão de lidar com home office? Como que vocês conseguiram tratar dessa questão lá na Ativos? Estamos tratando. Na verdade, o mercado está se adaptando a isso. Eu gostei bastante do que a Juliana falou, ela trouxe alguns pontos, alguns riscos importantes, né? Eu acho que essa questão do novo normal é bem aquela dualidade, oportunidade e risco, né? Então, você tem oportunidades claras aí, redução de custos, por exemplo, com aluguéis, com mobilidade, enfim, tem um ganho de qualidade de vida, né? A gente, tem pessoas que perdem 3, 4, 5 horas por dia no transporte público. Imagina se você consegue ficar alguns dias em casa, o quanto a sua qualidade de vida e a sua própria eficiência, produtividade melhora. Então, junto com a qualidade de vida, tem ganhos de eficiência. Uma coisa interessante também, eu ainda vou escrever um paper um dia, Jeff, sobre pontualidade no home office, que é incrível como as reuniões começam na hora e são muito eficientes, né? Tem pouco bate-papo, vai direto ao assunto, muito interessante. Isso foi uma das coisas que eu achei muito interessante. Mas, claro, tem riscos, alguns deles a Juliana já comentou, questões trabalhistas, depende muito do modelo que for adotado, né?
Acho que a parte de segurança da informação é uma questão também muito importante, porque tanto a questão lógica como a questão processual, né? E aí você começa a usar os seus on-devices, né? Os seus próprios aparelhos, e aí acaba confundindo o que são equipamentos da empresa, o que são equipamentos pessoais, aí quando eles se conversam, um pode acabar trazendo, os pessoais podem acabar trazendo riscos, vírus, por exemplo, para as empresas, então tem um cuidado a mais que tem que ser tomado quando você tem essa questão mais à distância. Uma coisa que eu tenho notado também muito, embora você tenha alguns ganhos de eficiência, mas a questão a gente tem um termo lá que é o pedagogia da presença, então a questão da pedagogia da presença influencia muito, é o olho no olho, é o cara a cara, é você conseguir passar uma mensagem mais assertiva. Eu, por exemplo, detesto falar no telefone, eu não gosto de falar para alguém que não está, sem estar no olho, então sinto sim problemas, inclusive para fazer gestão em relação a isso. Acho que a pedagogia da presença é importante, por isso é sempre interessante pensar em ferramentas tecnológicas ou modelos híbridos, treinamentos, capacitações também. A gente perde, né, quando não está também presencial. Tem uma questão da aceleração digital que é interessante, né? Então, a gente está, então, trazendo diversas novas ferramentas para um ambiente e nem todo mundo está preparado para isso. E eu assisti recentemente uma palestra da Microsoft e as pessoas são divididas em categorias. Então, os innovators, né, que é aquele primeiro cara que quer a tecnologia, quer ser o primeiro a ter uma nova tecnologia, e os early adopters, né, que são aqueles que, quando veem os innovators fazendo, querem também adotar essa nova tecnologia. São menos de 20% do total das pessoas. Então, a grande maioria, com velocidades diferentes, claro, elas não são, elas têm mais dificuldade para se ambientar, para começar a utilizar, de fato, novas ferramentas. A gente tem também nas empresas diferentes gerações trabalhando muito. Então, tem gente que foi criada no mundo digital, tem gente que nem passou perto disso na sua criação. Então, você tem que considerar isso quando for adotar novas ferramentas. Tem que entender que as pessoas, e aí, independente de geração também, elas podem ou não ser resistentes à mudança, elas têm velocidade de mudanças diferentes, algumas têm que acreditar na mudança antes de fato, começar a incorporar essa mudança ocorrendo. Então, tudo isso são desafios bastante importantes, né, que as empresas têm e trazem riscos aí para a eficiência do negócio. Agora, eu estava aqui pensando, Jeff, tem um outro ponto. Então, a gente falou muito do home office, né? Home office, flex office, ou teletrabalho. Agora, tem também as empresas, por exemplo, a Ativos, e assim como qualquer empresa industrial. Você tem uma parte que pode ficar no regime, por exemplo, de flex office, mas tem uma parte que está na indústria, que é o grande efetivo da empresa, que tem que estar presencialmente, nas fábricas, nas indústrias. E assim, centenas de milhares de empresas no Brasil são assim. Então, como é que você faz para, de maneira menos presencial, conseguir proteger, conseguir gerenciar riscos que não estão tão fácil agora ao seu alcance, né? E aí a tecnologia ajuda muito, a inteligência artificial ajuda muito, eu gosto muito de monitoramentos, de gestão por indicadores, então você cria indicadores de exceção e você consegue fazer esse monitoramento não estando presencial, estando remoto, e aí usa, por exemplo, as suas visitas, as suas... Quando você estiver presencialmente nos locais, já com uma série de informações disponíveis. Uma série de monitoramentos podem ser feitos, pagamento manual, notas fiscais sequenciais, notas fiscais com 1 centavo antes do novo nível de aprovação, enfim, tem uma série de
de monitoramento de indicadores de exceção que podem ser definidos. Monitoramentos são feitos, aí de fato você não precisa estar presencialmente e usar a sua presença no local já de uma forma muito mais assertiva. Então, acho que esse é outro direcionamento que as áreas de gestão de riscos vão ter que ter também, tá? Muito uso de tecnologia, muito uso de inteligência artificial, uso de monitoramento para conseguir olhar riscos que você não vai poder ficar o tempo todo presencialmente acessando. Legal. Ótimas contribuições mais uma vez, né? Eu acho que os pontos que vocês dois, né, tanto você, Flávio, quanto o Juliano têm apresentado, são bastante interessantes, né? Por exemplo, quando a gente falou agora dos riscos do home office, né, a gente sabe que a primeira preocupação foi colocar as pessoas, né, manter a operação funcionando, e aí depois alguns outros pontos foram sendo tratados, né. Um dos que, felizmente, a gente tem visto as organizações preocupadas, e tem que estar, né, é a cibersegurança, né, uma vez que a gente está falando de pessoas que estão agora trabalhando de casa, né, e começar a pensar em toda a segurança, por exemplo, do roteador, do modem que essa pessoa utiliza, de configurações e parâmetros, de quem dentro da casa, né, tem acesso. Isso tem sido bastante explorado, mas eu acho que vocês, principalmente você, Flávio, trouxe pontos que talvez nem todo mundo esteja atento, né, que é, por exemplo, se as pessoas do outro lado estão com capacidade de lidar com essas novas tecnologias, né, porque a gente está falando de gestão à distância, indicadores à distância, né, e muitas vezes o profissional gestor não está capacitado para isso, né, ou não teve treinamento para isso, ou não tem um perfil para trabalhar dessa forma, né. Você falou, Flávio, também de indicadores de exceção, que são sempre importantes, e muitas vezes eles têm uma lógica tanto de gestão de desempenho, quanto também de prevenção de fraudes, prevenção de perdas, né. Sim. E o que a empresa tem feito, né? E é legal que dentro dessa trilha que a gente está de home office seguro, né, vão ser 6 painéis, esse aqui é o primeiro, a gente vai estar explorando bastante no detalhe, né, cada uma das etapas dessa jornada e os riscos. E não tem dúvidas, a tecnologia é uma aliada, mas ela precisa, as pessoas têm que estar também aptas a usar essa tecnologia. Assim, fantástico, pessoal. E assim, uma vez que muitas empresas, né, publicamente já manifestaram interesse de atuar de forma remota, back-office, né, ou até o fim do ano, ou mais, ou deixar a critério do colaborador, modelos híbridos, enfim. Vocês, como especialistas, né, nessa temática de gestão de riscos, o que vocês dariam de dicas para as empresas e para os gestores? Começando por você, Flávio. Dicas para as empresas, não para os gestores de riscos, né? Isso, para as empresas e gestores em geral, né, que muitas vezes não são quem lida com o risco no dia a dia, ou não enxergam dessa forma. Tá. Eu acho que encarar essa balança entre oportunidade e risco é sempre importante, de uma maneira bastante... discussões de uma maneira bastante transparente, trazer de fato os riscos existentes, discutir, não esconder os riscos. Muitas vezes são conversas não muito agradáveis, né? Você está com uma ideia genial, mas tem meia dúzia de riscos aqui, aí acaba indo contra uma ideia genial. Mas elas têm que ser consideradas, porque senão elas vão trazer impactos muito importantes no futuro. Então, acho que tem que se considerar as oportunidades e riscos e fazer esse balanço, ver o que é mais vantajoso em cada um dos pontos para a empresa. E na implementação, o que eu diria caso as empresas queiram adotar esse modelo num novo normal, né, é muita paciência, aquilo que eu havia comentado antes, as pessoas mudam, muita paciência e muito acompanhamento, né, e entender, para mim, um dos pontos importantes é que as pessoas, como eu comentei antes, não mudam todas de uma mesma maneira, nem encaram de uma mesma forma, as pessoas lidam de maneiras diferentes, principalmente com tecnologia, principalmente longe da presença. Então, acho que esses fatores têm que ser muito considerados, assim, nessa implementação. Quando você adota ferramentas, uma coisa é você implementar essas ferramentas.
Outra coisa são as pessoas adotarem. E a terceira é as pessoas terem proficiência no uso, né? Virar rotina, né? Virar rotina e saberem usar de uma maneira plena. E esse é um desafio que as empresas têm que olhar assim, de uma maneira bastante cuidadosa, bastante criteriosa. Até aproveitando o gancho do Flávio, eu acho que o ponto que está envolvendo tudo isso é justamente a comunicação, né? Eu acho que o principal ponto, quando você percebe que as pessoas estão de forma remota, distantes, né? Já tem essa dificuldade, né, de acesso, de, puxa, às vezes coisas que no escritório, num ambiente já está todo mundo ali ao mesmo tempo, você consegue resolver em 10 minutos, você para a pessoa, você vai na mesa da pessoa, você consegue tratar isso de forma mais rápida, né? Hoje em dia não tem mais essa facilidade, né? Tudo bem que tem outras facilidades, mas essa rotina que a maioria das pessoas já estava acostumada, mudou. Então, as empresas hoje, para, às vezes, validar algum ponto, para trocar alguma percepção, pedir uma opinião, uma validação, hoje você precisa marcar uma reunião, você precisa travar a agenda, disponibilizar um link, ou alinhar antes, vou te ligar, tudo bem, você tem disponibilidade, porque a rotina mudou completamente, né? E tanto os administradores quanto os colaboradores precisam estar seguros e cientes dessa nova dinâmica de trabalho. É novo para todo mundo, né? Então, por mais que a gente, conversando aí com diversas pessoas e setores, a percepção é meio que unânime de que estamos todos trabalhando mais, as jornadas estão mais intensas, ou a gente percebe que tem uma maior dedicação, acho que até por conta do focar no trabalho, né, esquecer um pouco essa confusão toda que o mundo está vivendo e me dedicar a isso que eu tenho aqui. Como que eu chego em todo mundo, né? Como que a organização consegue alcançar esses colaboradores e manter uma comunicação clara, né? Sobre como a empresa está se posicionando, como que estão sendo tratados os temas mais críticos, as novas agendas, existem comitês falando sobre o tema, dando suporte também até para o trabalho físico, né? Então, algumas organizações, inclusive a Protivity, ofereceu aí as cadeiras do escritório para quem não tinha uma ergonomia talvez confortável ali para executar a rotina do trabalho. Então, são atenções novas, né, que já eram tratadas ali dentro de um escritório, de uma matriz corporativa, e que precisam se estender para a casa das pessoas, né? Então, meus funcionários, eles estão confortáveis, eles têm saúde, eles têm segurança, como se estende essa questão dos riscos trabalhistas dentro de casa, que muitas vezes as pessoas, às vezes, dividem a rotina ali com tarefas do próprio lar, né, filhos, alimentação. Então, são cuidados extras que fazem parte aí do novo normal e que quando a gente começa a discutir, sempre surge algum ponto que ainda não foi, olha, tem isso, é verdade, ou precisamos cuidar disso. Então, essa contínua preocupação e entender que tudo bem, tá todo mundo no mesmo barco, vamos entendendo juntos, mas principalmente comunicando, né? Acho que todo mundo, todos os colaboradores das empresas, não só a alta administração, tem papel fundamental na continuidade dos negócios e na execução das operações diárias. Então, eu diria que a mensagem central é reforçar e definir um plano claro de comunicação com todo mundo. Bacana, Juliana. A gente está chegando ao fim, vou fazer minha última pergunta e para o pessoal que está participando, se alguém tiver alguma pergunta a fazer, por favor, usem o chat. Então, para fecharmos, Flávio e Juliana, 1 minuto para cada um. O que vocês deixariam de dica final para o futuro, né?
o que deve ser o ponto de atenção para as organizações? Quer começar, Juliana? Flávio, você começa? Eu começo, então. Então, tá, João. Então, vamos lá. Faz. Se a gente falar em gestão de riscos, tá? Olhando para frente, eu acho que as empresas estão aumentando a maturidade de gestão de riscos, estão aumentando a importância. Acho que no novo normal isso vai ficar cada vez mais claro, deixa passar um pouquinho essa pandemia. Vão entender que os riscos têm que ser gerenciados de uma maneira integrada, de uma maneira plena. Então, esse é um dos pontos que eu vejo de uma maneira clara. Outro ponto é a questão da tecnologia e a gente saber como usar da melhor forma a tecnologia para gerir adequadamente os nossos riscos e entendendo quais são os riscos e oportunidades que essa adoção traz. E, por fim, algo que a gente ainda não comentou são as questões ESG, né? Ambiental, social e de governança. Então, essa é uma agenda que está fortíssima nas empresas. Ela, pós-pandemia, ela ganhou uma importância incrível. Na Ativos, por exemplo, a gestão de riscos faz parte do comitê ESG, junto com sustentabilidade, junto com o pessoal de RI, e gestão de riscos tem um papel fundamental no tratamento das questões ESG nas empresas, tá? Então, no mapeamento dos riscos ambientais, no mapeamento dos riscos sociais, no mapeamento das questões de governança, faz parte da gestão de riscos, e como as empresas, felizmente, têm uma preocupação cada vez maior com esses aspectos, a gestão de riscos acaba tendo um papel fundamental em mais essa questão estratégica para as empresas. Acho que é isso. Posso falar? Jeff, você nos ouve? Sim, pode ir lá, Ju. Então tá bom. Acho que até complementando e aí fazendo um resumo de tudo do que a gente conversou aqui nesse encontro, existem novas preocupações, né? Então, novas exposições, novos riscos, que foi o que a gente exaustivamente aqui comentou, mas também existem grandes benefícios e novidades, né? E aí a gente destaca a questão da aceleração digital. Então, de fato, dedicação de investimentos à tecnologia, quando a gente olha as novas ferramentas que podem suportar dentro de um trabalho de gestão de riscos, então até o próprio Fábio destacou a inteligência artificial, a própria análise de dados, né, o monitoramento contínuo, como que a gente consegue atualizar isso de forma mais rápida e constante. Então, acho que a mensagem aqui estamos vivendo aí grandes mudanças, tentar tirar uma coisa positiva de fato essa aceleração, né, que por muitos anos já vinha como pauta aí das discussões, mas agora a gente precisou aplicá-la de uma maneira ou de outra, né? E aí, quando a gente traz, até exemplificando um pouco, o trabalho diário de uma área de gestão de riscos, que antes era muito definida em cima de uma matriz de riscos, um Excel, né? Documentos ali, evidências, enfim, que ficava tudo de uma forma centralizada. Como que agora, com o meu time, né? Quando eu penso dentro de como um gestor da área, o meu time consegue acompanhar isso tudo, cada um da sua casa, né? Não tem mais aquela troca, quem que tá com a matriz aberta, fecha a matriz, coisas que faziam parte da realidade, né, das áreas. Então, a partir do momento que se implementam ferramentas, softwares que façam essa gestão, né, gestão de riscos de forma dinâmica, isso tudo é visto com bons olhos, é uma super oportunidade aí de se reinventar e de tornar os processos mais controlados, digamos assim, e com monitoramento mais eficaz.
Bacana, pessoal. Estamos chegando ao fim. Acho que vale estar reforçando, né? Então, como a gente falou de riscos, né, e gestão de riscos, é importante deixar então como dica para as organizações tem um novo contexto, aproveitem, planejem para atualizar o mapa de risco de vocês, seja por causa do contexto, né, de home office, né, que a gente tem visto nas empresas. Como o Flávio bem destacou, a temática ESG tem ganhado muito força, então a gente tem que pensar na sustentabilidade de uma forma maior, né, e o próprio mapeamento de riscos precisa contemplar e refletir essa necessidade, e a tecnologia está aqui para ser aliada das organizações, né, e por isso não basta pensar na ferramenta em si, mas de como integrar isso ao negócio e garantir que as pessoas, né, os colaboradores estão capacitadas para utilizar essa tecnologia. Tá? Então, pessoal, Flávio, eu agradeço muito pela sua presença e participação. Juliana, muito obrigado. Pessoal que assistiu, isso vai ficar gravado, e não percam as demais trilhas, né, dessa iniciativa de resiliência empresarial, bem como do home office seguro. Ok, pessoal? Muito obrigado. Obrigada. Obrigado.